Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a esse culto gravado. Então, para quem for assistir gravado, sejam bem-vindos. Eu vou começar lendo uma palavra para vocês, que é o Salmo 24, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que diz assim, Salmos 24, a partir do versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, essa palavra é uma palavra forte, né? E eu, de alguma forma, ela tem a ver com a ministração que eu vou trazer para vocês, que eu achei muito pertinente por conta da data que nós estamos, né, no mês. Eu achei muito pertinente falar de duas festas pagãs que, infelizmente, as pessoas elas comemoram, elas investem, né? Enfim, não dá para não falar. Então, essa mensagem é a respeito das festas pagãs em junho, né? Então, amanhã, que é dia 12 de junho, muitos brasileiros comemoram o Dia dos Namorados. Aparentemente, é algo inofensivo, tanto a comemoração do Dia dos Namorados, como a próxima que eu vou falar da festa junina, né? Porém, né, essa comemoração vem de uma das festas mais terríveis do paganismo, que é a Lupercália. O que é isso? Essa festa deriva da loba, né, que alimentou os gêmeos Rômulo e Remo, né, que foram os fundadores de Roma, mas também de Lupercus, que foi o deus, né, da mitologia romana, que representava a fertilidade. Então, era uma festa de orgia, né, e essa festa, né, da Lupercalia era promovida por um grupo de adolescentes na passagem para a vida adulta, né, então eles faziam parte de uma congregação dos sacerdotes desse Deus, né, desse Deus com letra minúscula, é claro, e num ritual de iniciação, eles se comportavam como lobos, ok? Então, na Lupercalia, era algo tão terrível que eles se reuniam numa gruta chamada Lupercal, eles imolavam, né, uma cabra, e com o sangue, né, eles eram ungidos na testa. Em seguida, eles ficavam nus, eles corriam em torno do Palatino, né, assediando as mulheres com as fébroa, né, que eram aquelas tiras de couro da cabra imolada com o intuito de feri-las, né, porque eles achavam que fazendo isso elas iam se tornar mais férteis, ou seja, num ritual sexual. Então, essas mulheres elas eram açoitadas, né, e elas ficavam com as costas riscadas de sangue, né, e para eles isso fazia com que elas se tornavam férteis, né. Então, esse era o rito de iniciação, né, e de passagem desses moços para a vida adulta. Então, e eles acreditavam que isso era um rito de fertilidade. Então, para eles, além de tudo isso, era um ato de purificação,
né, na cabeça deles, dentro da religião deles, dentro do paganismo que eles viviam, eles achavam que isso ia espantar os maus espíritos e também fazer com que houvesse uma passagem da morte à vida, ou seja, algo totalmente satânico, né? E aí, então, o calendário católico veio e substituiu, né, as Lupercalia, né, por uma festa, a São Valentim. Tanto é que nos Estados Unidos, o Dia dos Namorados é chamado Valentine's Day, o dia de Valentim, o dia do Santo Valentim, né? Só que eles comemoram em fevereiro, porque a Lupercalia, ela era em fevereiro, ok? Porém, no Brasil, eu acho que é o único país que essa comemoração é em junho. Por quê? Porque traz ainda uma situação ainda um pouquinho mais complicadinha, né? Por quê? Porque nesse mês de junho, essa festa, ela ainda traz um culto de adoração a Atena, que é um dos tronos que agem em junho, e Lilith, que é o trono que vai começar a agir a partir do dia 20 e 21 de junho. Porque cada mês tem a influência de 2 tronos, ok? Cada mês tem a influência de 2 tronos. Você pode observar que os signos do zodíaco vão sempre do dia 20, em torno do dia 20 ao 21 do outro mês, né? Então, é o período de 20 a 20, 20 a 21, é mais ou menos essa data. Então, por isso, eles remetem, cada mês remete à influência de 2 tronos, né? E o que é mais triste é que as igrejas do Senhor Jesus Cristo, por não discernir as raízes ocultistas, comemoram essa data. Eles fazem encontros de casais, eles fazem jantares para os casais, inclusive, alguns pastores incentivam as suas ovelhas a ir a motéis, né, com seus maridos, né, com suas esposas. Enfim, então é assim, é algo muito triste, e eu estou trazendo isso, na verdade eu ia trazer outra palavra, mas o Senhor trouxe ao meu coração, né, para trazer essa palavra como um esclarecimento. As pessoas precisam sair, né, desse, meu Deus do céu, desse nível raso, né, fazem as coisas sem buscar história, sem buscar a raiz, sem buscar a fonte, e isso, infelizmente, vai contaminando não só a igreja, mas também as famílias, né? E a outra festa, que é a famosa festa junina, né? Então, também quero trazer um pouco de história para que você possa, né, ter uma base. Então, as festas juninas, elas surgiram na Europa como celebrações do solstício de verão, né? Que coincide com a passagem da primavera para o verão no hemisfério norte, porque imagino que vocês saibam que no hemisfério norte as estações elas são contrárias, né, ao hemisfério sul. Então agora, né, aqui para nós no hemisfério sul, nós estamos tendo a passagem da estação do outono para o inverno. E lá no hemisfério norte, né, eles estão comemorando a passagem da primavera para o verão. E como no hemisfério norte eles, né, eles gostam muito dessa época, eles comemoram muito essa época porque é uma época onde eles têm condições de passear, de aproveitar mais, porque lá o inverno é muito rigoroso, né? Então, essas festas, elas ocorriam em junho, né? E eram dedicadas à natureza, à fertilidade e às boas colheitas, ok? Então, o catolicismo adaptou, né, as festas juninas aos santos, que são comemorados em junho, que a Igreja Católica comemora em junho, que é o São João, o São Antônio e o Pedro, né? Então, essa adaptação deu origem ao que hoje nós conhecemos como festa junina, com seus elementos típicos, fogueiras, fogos, né, danças, comidas, né? E isso é assim, é incrível, é incrível. Eu não sei onde vocês moram, mas aqui é onde eu moro, na minha cidade, aonde a gente vai.
qualquer tipo de comércio. É impressionante, é impressionante. Tem uma barraquinha, né, com os alimentos típicos, tem as bandeirinhas, tem alguma figura que remete a isso. É impressionante, né? Como que isso parece que impregnou na cultura aqui do país, né, do Brasil. Acontece que além do culto aos santos da Igreja Católica, né, que nós sabemos que quem recebe esse culto são os demônios que estão por trás, né, desses santos. Então, todos os elementos da festa junina remetem a entidades demoníacas, né? Então, por exemplo, a fogueira era o altar de sacrifício, né? E sempre tem alguém que recebe esse sacrifício, ok? Então, as danças vieram também de rituais a deuses estranhos. E a comida, nem precisa falar, que eram oferecidos a eles, ok? E também, o que é mais triste, é que nesse mês, muitas igrejas do Senhor Jesus, eles mudam o nome, mas eles acabam, de alguma forma, comemorando essa festa, né? E isso é muito triste. Isso é muito, muito, muito triste, ok? Então, eu também é um alerta, também é uma informação para que vocês possam realmente, né? Eu sei que aqui nesse culto tem pessoas que são meus discípulos, que são membros aqui da nossa igreja online, mas eu sei que tem muitas pessoas de outros ministérios, né? Então, assim, isso é um alerta. Vocês que estão aprendendo, vocês que estão me seguindo, né? É um alerta para que vocês possam chegar para o líder de vocês, né? E falar, ó, na verdade tem alguma coisa de errado aqui, vamos pesquisar, vamos estudar, né? E pode até colocar a minha ministração, pode até enviar a minha ministração, porque antes de eu passar alguma coisa para vocês, eu pesquiso, eu estudo, né? Então, tudo aquilo que eu trago é algo realmente que está acontecendo no mundo espiritual, né? E, novamente, eu repito, infelizmente, as pessoas que comemoram essas festas pagãs, né, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, é porque são pessoas que não discernem as raízes ocultistas, né? E existe um problema muito sério, né? Porque isso acaba trazendo, sim, alguma consequência espiritual, né, para a igreja, para as pessoas, para as famílias, né? Então, assim, não adianta nada a pessoa ficar buscando libertação, achando que só fazendo um mapeamento, né, só ali tá passando pelo atendimento individual, fazendo a ficha, e depois continuar com essas práticas que vai resolver. Porque essas práticas, elas dão legalidade, porque elas estão cultuando outros deuses. E o Senhor, ele abomina, né, o culto a outros deuses, ok? Então, assim, é uma palavra forte, é uma palavra que realmente, né, se você está aqui me ouvindo, você não pode guardar para você. Você precisa realmente, né, abrir a boca, colocar a boca no trombone e falar para que haja cura e libertação no meio da igreja. Ok, pessoal? Mas é uma palavra curta, né? Enfim, não tem muito o que falar mais, mas eu creio que vocês vão pegar essa informação e vão reproduzir de forma sábia. E como, né, é uma palavra mais curta também, porque a gente vai continuar os testemunhos da ministração passada. E eu já vou agora fazer a nossa ceia, porque aí eu vou encerrar a gravação e a gente vai dar sequência nos testemunhos. Deixa eu orar, deixa eu ler um texto sobre a ceia. Eu vou ler hoje Mateus 26, de 26 a 29, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele, todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante,
Não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Então, nessa hora, eu quero apresentar o meu pão, né, diante do Senhor, e também quero apresentar o pão de vocês diante do Senhor. Quero declarar que a partir de agora esse pão deixa de ser um pão comum e ele passa a representar o corpo de Cristo. E eu quero também apresentar o suco de uva, né, o meu e o de vocês. Eu quero declarar que a partir de agora esse suco de uva deixa de ser um suco de uva comum e ele passa a representar o sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Então, esses elementos, eles deixam de ser elementos comuns e passam a representar o corpo e o sangue de Cristo. Então, nessa fé, como igreja, nós vamos ceiar juntos, primeiro comendo o pão. Também vamos tomar do suco de uva. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, pessoal, que Deus abençoe todos vocês, né? Eu vou encerrar a gravação, mas vou continuar com o pessoal aqui ao vivo. Que Deus abençoe e até nosso próximo culto.